Olá, bem-vinda! A receita de hoje é um pãozinho de batata, tá? É um pãozinho que ele fica fofinho, gostoso, é muito fácil de fazer, né? E ele é recheado. E aí o recheio tu pode usar, né, o que tu quiser, o que tua imaginação e o teu gosto mandar, tá certo? Vamos para a receita? Eu utilizei 400 gramas de batata comum, batata inglesa, da branca, tá? Cozida e amassada. Aqui tu pode variar com mandioca, tu pode variar com moranga, tu pode fazer uma variação com inhame, se tu gostar, batata doce, enfim, aí vai do teu paladar. Então são 400 gramas de batata, passei pelo espremedor de batatas. Eu vou colocar para misturar aqui na batata, são 80 gramas de manteiga ghee, tá? Tu pode utilizar manteiga normal, se tu não tiver problema com a lactose, tu pode utilizar banha, ou então, em último caso, né, se tu não tiver outra alternativa, tu pode utilizar a gordura vegetal. A mesma porção, 80 gramas. A gente vai misturando, ela está em temperatura ambiente já, então ela está bem molinha. Olha só. Eu gosto de utilizar a batata branca porque ela é mais macia, vamos dizer assim. Ela absorve mais água no cozinhar e aí ela fica mais macia. Não é necessário aquela coisa muito aguada, tá? Só que ela fica melhor para fazer esse tipo de preparação. Tá? Se tu utilizar uma batata doce, tu utilizar a batata rosa, ela pode pedir um pouquinho mais de água lá no final da receita. E aí eu vou te mostrar o ponto, tá? E aí tu vai ver. E aí no final tu vai ver, conforme que tu tá usando, se tem um pouco mais de água, um pouco menos, né? Tu vai ver o ponto certo, como deve ficar, e na hora de fazer fica mais fácil, tá bom? Aí aqui nós vamos misturar então 150 gramas de farinha de arroz. Colocar tudo junto, não tem problema nenhum. Nós vamos colocar 80 gramas de amido de milho. Nós vamos utilizar também 80 gramas de fécula de batata. Nós vamos utilizar 60 gramas de polvilho doce, 30 gramas de creme de milho. Nós vamos usar 15 gramas de sal rosa e 3 gramas de goma xantana. Tá? E aí é só misturar tudo certinho. Vamos tirar a nossa cola daqui. Aqui nós temos 3 ovos. E aí sim a mágica começa a acontecer. Aqui, antes de colocar água, que a água vai ser o quanto baste, a gente vai colocar o fermento. Eu esqueci lá no comecinho de te mostrar o fermento, tá? Que eu já fiz. Eu peguei 8 gramas de fermento, aqui, e misturei com uma colher de sopa de farinha de arroz e um pouquinho de água, tá? Eu fiz uma pastinha. Então aqui eu já tenho ele pronto, porque é muito bom a gente deixar o fermento crescer antes, tá? Então eu já tenho ele aqui. E aí, como ele tem um pouquinho de água, né? Eu vou colocar primeiro o fermento para depois ver se eu preciso de água ou não. Tá? Então, faça. Primeira coisa, liga o forno, faz essa pastinha com o fermento e aí deixa ele crescer. Ele vai dobrar de tamanho, tá? 15, 20 minutos, depende, né, da temperatura que vai estar. Deixa ele dobrar de tamanho e aí tu mistura ele primeiro aqui dentro. E aí a gente vai sentir, vai ver se precisa de colocar mais água ou não. Tem que amassar bem mesmo, misturar bem, porque se a gente coloca água nesse ponto achando que vai precisar, pode ser que fique muito aguado a tua massa e tu não consegue modelar ela depois. Acredito que se for necessário vai ser muito pouquinho. Que olha só como ele já tá ficando. Tá? A massa tá ficando uma massa bem gostosa, né? Tá ficando tipo uma massa de modelar, como eu digo. O ponto das nossas massas é mais ou menos isso. Ela fica malhável, grudentinha, né? Tem aquela liga, mas não fica muito dura. Tá? Então, ó, eu não vou precisar de água. Olha o ponto que tá a minha massa. Ele tá bem pegajoso, então eu não preciso colocar água aqui na minha massa. É só misturar bem mesmo e deu. Se ficar algum pedacinho de batata ou do que tu estiver usando, é só esmagar e pronto. Então, olha só como tá ficando. Agora é só pôr na mesa com um pouquinho de farinha.
né? Que ela vai desgrudar toda da tua mão e ela vai estar pronta pra gente modelar, para fazer os nossos pãezinhos, tá? Aqui. Olha só que massa gostosa que ficou. Vou lavar minha mão então e já volto pra gente modelar os pãezinhos. Pronto, vamos modelar então. Depois da mãozinha lavada, agora nós vamos modelar. Eu gosto muito de pesar, né, os meus pãezinhos, deixar todos do mesmo tamanho. Mas daí tu fica à vontade, né? Porque provavelmente tu vai ter a balança, né? Já que eu gosto de passar todas as minhas receitas sempre em peso, porque isso ajuda muito no resultado final da nossa receita. Então, se tu quiser pesar também, fica à vontade, tá? Eu utilizo, né, um pãozinho de 35 gramas de massa. Pronto, então. Todos pesados, todos separadinhos. Agora vamos fazer a bolinha e vamos rechear, tá bem? Não há necessidade de untar a mão nem nada. Tá vendo que ela pega, que ela não gruda, fica bem bonitinha. Faz a bolinha e achata. Deixa as bordinhas mais fininhas, ó, do que o meio. Tá? Põe na palma da mão. Eu vou rechear com frango. Mas aí também, né, tu pode usar o recheio que tu gostar. Né? Pode variar com requeijão com milho, tu pode colocar bacon. Eu adoro com bacon, às vezes eu faço. Então tu pode fazer com o recheio que tu gostar. E aqui tu vai dosar o tanto de recheio, né? Porque se tu botar demais, não vai conseguir fechar. Colocou o recheio, vai apertando. Aí faz tipo um pastelzinho. Tá? Ele ficou tipo um pastelzinho. E aí tu junta para fazer a bolinha. Juntou aqui, dá uma enroladinha na mão e ficou a bolinha. Aí assim nós vamos fazer com todas elas. Prontinho. Todos eles modelados, tá? E antes de levar pro forno, eu gosto de pincelar com uma gema, mais nada, só ela, tá? Separa bem. E aí vamos dar uma pinceladinha em todos eles para dar cor, para eles ficarem bonitinhos, bem douradinhos depois na hora de pronto, tá? Prontinho. Já pincelei a gema. E outra coisa que eu gosto de colocar, que às vezes eu até coloco para poder diferenciar qual é o sabor que tem. Então, quando é frango, eu gosto de utilizar orégano em cima. Então é isso que eu vou colocar. Que aí fica mais fácil, né? Se eu faço de milho com requeijão, se eu faço de frango com alho poró, com requeijão de castanhas, enfim. Aí fica mais fácil de saber qual é o sabor, né? Porque às vezes no freezer a etiquetinha que a gente bota, ela se perde. Então eu diferencio dessa forma que aí não tem erro. E aí é só colocar. Se tu gosta de botar gergelim, linhaça, chia, enfim, fica à vontade. Só deixar só ele ou até não colocar nada. Né? Só que ele vai ficar mais branquinho aí o pãozinho, tá? Não vai ter a gema para dar essa corzinha. Aqui, prontinho então, vou levar pro forno, tá? Quando eu comecei a fazer a receita, eu já deixei meu forno ligado a 180 graus. Tá? Então agora já tá quente, eu vou colocar no forno em torno de 30 a 40 minutos, porque tudo vai depender do teu tipo de forno, tá? Se ele é doméstico, se não, enfim, vai depender do teu forno. Mas entre 30 e 40 minutos, com certeza vai estar pronto, tá bem? Depois eu volto então para te mostrar como ficou. Então, pessoal, voltei, né? Já tirei eles do forno. Deu 35 minutos de forno a 180 graus, tá? Então estão todos prontinhos e rendeu 33, ou melhor, 43 unidades, tá? Então aqui estão eles. Olha como ficaram. Prontinhos, ainda estão quentinhos. E olha como fica a massa, muito fofinha. Tá vendo a fumacinha? Estão bem quentinhos ainda, tá? Então agora é só vocês aproveitar, se deliciar. Eu tenho certeza que a família toda vai gostar, tá? E sem glúten, sem leite, se tu não utilizar a manteiga. Pode, como eu falei, pode utilizar a banha, pode utilizar a gordura vegetal nessa mesma proporção, tá? Só com óleo vegetal eu nunca testei, tá? Tu pode fazer com óleo de coco também, mas só com óleo vegetal eu nunca testei. Mas eu acredito que também vai ficar bom, tá bem? Beijo então, se tu gostou, curte aqui,
tá? E me segue nas redes sociais, lá tem bastante receita. Na minha página, chefsandrafreitas.com.br, também tem muita receita. Só não tem o vídeo, claro, mas tá lá a receita com todo o passo a passo para te seguir. Um beijo então e até a próxima!